Olá, aqui novamente o canal Marcia Heloísa Encontre Sua História. Já faz uns bons meses que eu não faço vídeos, não tenho feito lives. Passei por algumas questões familiares que eu quis dar mais atenção. E depois que eu cheguei aqui na Itália, eu pensei de cuidar mais de questões burocráticas, questões que eu tinha que fazer, alguns documentos. E assim ocupei meu tempo. E agora, nesse mês incandescente, né? Esse mês de eleição, achei melhor não fazer nenhuma live, nenhum vídeo e concentrar minha atenção em acompanhar os eventos, para poder ter opiniões e me colocar, né, como pessoa. Um tempo que eu dei para mim. E espero agora em novembro retomar os convites às pessoas para que possam fazer as lives contando suas histórias. O vídeo de hoje é mais uma necessidade de manifestação de consciência, em que eu me sinto auto-obrigada comigo mesma, pela minha trajetória, meu trabalho e por consideração às pessoas que são inscritas no canal. Eu sei que a minha opinião não tem uma importância assim gigantesca e eu não tenho influência alguma, mas eu penso que eu tenho uma relação de diálogo com as pessoas que seguem o canal, ainda que seja um diálogo interno, né? Não seja um diálogo de bate e volta, que a gente possa colocar as nossas opiniões um ao outro, mas eu penso que existe esse diálogo interno em virtude de muitas das pessoas que seguem o canal terem sido minhas conhecidas, seja como alunas, como colegas de trabalho ou como familiares, né? O nosso canal tem um alcance muito vinculado a esse tipo de público, né? Familiar e ex-alunos, colegas de trabalho. Me senti na necessidade de colocar tudo isso, porque hoje eu estava ali, o marido está lá fora recolhendo olivas, né? Eu também dou uma ajudinha, meu enteado está lá com ele. Agora estou fazendo a sopinha do almoço, estou preparando uma sopinha de feijão. E escutando sempre, né, celular ligado, acompanhando os podcasts e tudo. E senti essa vontade de me manifestar nesse tempinho livre que eu estou aqui entre a sopinha que está lá cozinhando e o retorno lá às oliveiras, né, para ajudar o meu marido. Nós moramos num pequeno condomínio, um pouquinho de oliveiras, assim, umas 12. E em troca dele cuidar, que ele é jardineiro, em troca dele cuidar das oliveiras, ele tem então essa possibilidade de recolher as olivas, né? Depois leva aqui num frantóio, onde eles fazem a prensa das olivas e a gente tem um óleo caseiro, né? Um óleo aqui do próprio condomínio, que é muito bom. E isso é muito gostoso. Mas a vida não é feita só de gostosuras, né? Também tem os problemas e as questões mais prementes, né? Domingo nós temos eleição e isso me fez voltar a uma série de reflexões. Na última eleição para presidente, eu votei no primeiro turno na Marina Silva e no segundo turno eu anulei meu voto porque eu estava muito incomodada com uma série de questões que são muito pessoais, relacionadas à autocrítica, relacionadas a uma esperança minha de novas posturas. E eu fui muito criticada por pessoas muito conscientes e eu considero hoje que aquelas críticas têm seus fundamentos, ainda que eu defenda a minha postura da última eleição, porque eu pensava que a liturgia do cargo faria com que as pessoas se colocassem no seu lugar. Então, independente de posturas muito aguerridas a uma extrema-direita, eu pensava que num Estado de Direito, alguém assumindo uma posição de presidência teria, por força da liturgia do cargo, ao menos os freios e contrapesos ali exercidos no jogo dos três poderes. E não foi o que nós vimos, né? Foram 4 anos de grande afronta à democracia e ao Estado de Direito. E assim como eu não voto em pessoas que renegam o Estado de Direito, pessoas que propõem um Estado de totalitarismo, e
E eu não concordo nem com totalitarismo de direita nem de esquerda, né? Me referisco aqui um pouco ao pensamento de Hannah Arendt, né, que vai analisar as raízes do totalitarismo, seja de direita ou de esquerda. E eu vejo que a democracia está sendo solapada pouco a pouco, né? E evidentemente que eu não preciso dizer em que eu vou votar, obviamente que eu vou votar pela democracia. Estamos no segundo turno, no ano presente eu não vou anular meu voto, porque eu penso que eu estou votando, e aqui me refiro um pouco a uma fala da Simone Tebet, de que ela vota com críticas, mas ela vota pela democracia e pela manutenção do Estado de Direito, pela Constituição. E o meu voto vai nessa linha, né? É claro que quem me conhece sabe que eu sempre tive uma tendência de centro-esquerda, no máximo vou à social-democracia, mas jamais votei na direita, jamais votei em candidatos que são comprometidos com atitudes que eu renego. E me lembro, e quem foi meu aluno lembra também disso, que na matéria de História da Educação, eu quando trabalhava educação espartana, né, quando eu estava na educação grega, ao trabalhar educação espartana, eu usava um capítulo do livro do Henri René-Maru, História da Educação Antiga, História da Educação na Antiguidade. E ali ele fazia uma comparação entre a educação espartana e a Hitlerjugend, né, que ocorreu na Alemanha na Segunda Guerra Mundial, né, ali naquele período. E muitas pessoas me questionavam, mas por que você vai trabalhar com uma coisa que está tão distante no tempo e distante da realidade brasileira, né? E eu acreditava que era necessário. Eu lembro que naquele período que eu comecei a trabalhar, né, 1987, comecei a dar aulas efetivamente. Eu já trabalhava com educação como voluntária e com algumas ações esparsas de estágio, mas efetivamente em 87. Estavam ocorrendo muitos ataques no ABC, os chamados skinheads, né, os carecas do ABC. E eu já havia lido o Mein Kampf, né, do Hitler, e eu sabia exatamente o que aquele senhor havia escrito, né, que esse personagem histórico havia escrito sobre negros, sobre africanos, sobre sul-americanos, sobre ciganos, sobre judeus, sobre homossexuais e tudo mais, né? E claro que quando eu, vivendo aquele momento histórico, estava ali preparando minhas aulas, achei que era muito importante resgatar aquele capítulo do Maru para fazer esse contraponto, mesmo sendo uma brasileira distante da realidade europeia naquele momento histórico. O neonazismo, o neofascismo, eles existem em várias partes do mundo, ativamente, organizadamente, e a gente sabe que na história brasileira também, em vários redutos, né, do Brasil, existem pessoas que cultivam estas ideologias, né, que são duas, né, elas se aproximam, mas não se confundem. E eu penso que esses últimos 4 anos deram grande espaço para a manifestação dessas ideias, né? Em parte eu penso que foi bom, porque agora nós temos conhecimento da realidade, que vivia nos subterrâneos, que viviam, talvez, não sei, em ambientes escusos de comunicação, como Deep Web, não sei, eu não tenho acesso a essas coisas, né? Não faço parte disso. E o que mais me preocupa é que naquele momento que eu fazia aquelas discussões sobre educação nazista e Hitlerjugend, eu imaginava que aquilo tudo seria um antídoto, né, para que a gente evitasse a repetição na história desses movimentos. E tudo isso que estava ali escondido nos subterrâneos da sociedade brasileira encontrou voz, e a gente tem que ter consciência de que isso existe. A grande dificuldade é a gente poder lidar com tudo isso no diálogo, quando você não tem propensão ao diálogo, né? Se as pessoas se colocam em posições fundamentalistas, em posições aguerridas, de uma ideia que não pode ser questionada nem discutida, fica difícil.
E eu não vejo outra saída que não o diálogo, né? Não vou de maneira nenhuma compactuar com violências, nem com desejo. Eu já trago muita violência em mim. Eu tenho um histórico de uma personalidade muito de afrontar, de enfrentar, de discussão, e é uma coisa com que eu luto a minha vida inteira para poder ter uma postura mais dialogada. Talvez por isso que eu me aproxime de autores que buscam defender, né, a democracia, o respeito, a diferença, porque eu tenho essa dificuldade. E eu não vou compactuar de jeito nenhum com posições de violência. Eu votei, na época da discussão sobre o desarmamento, eu votei pelo desarmamento, continuo com esta posição. Eu acho que a arma tem que estar na mão de quem vai defender o Estado e não de quem quer solapar o Estado. Eu penso que estar com uma arma na mão já é um caos no Brasil, porque a gente vê a quantidade de setores da população, como a população negra sendo assassinada, né, massivamente, sistematicamente, por preconceito de análise, por preconceito de contato. E imagine termos agora, então, cidadãos comuns tomando essas decisões em mãos. Então não dá para compactuar com isso, né? Se nós estamos vendo aí nessa semana, esse domingo passado, né, ontem, violências assim, cidadãos se manifestando com armamento de guerra contra policiais, né? Não apoio que policiais matem ninguém, nem ao menos que ninguém mate policiais. Eu penso que tem que ser respeitado todo ser humano. Acho que não essa é a via. Conversando com uma pessoa da família essa semana, conversando não, né? Trocando uma mensagem com uma pessoa da família, né? Assustada, como se isso fosse uma violência a igrejas, uma violência a pessoas do bem. Não é isso que está acontecendo. São pessoas que estão desejando uma sociedade que as pessoas façam justiça com as próprias mãos. E isso é ir contra o Estado de Direito. Eu tenho que ir pelas vias legais, sendo elas lentas, sendo elas muitas vezes injustas, mas esse é o caminho, senão nós voltamos à barbárie. Nós voltamos à luta de todos contra todos, cada um por si. A gente tem que caminhar para a solidariedade. Gandhi se manifestava seguindo Thoreau, né? Quando ele trabalha no texto sobre a desobediência civil, pela passividade, né? Uma passividade resistente, não uma passividade, não é nem passividade o termo, né? É você, numa atitude não violenta, resistir, né? Eu acho que esse é o termo melhor, né? Thoreau resistia ao Estado, né? No caso americano, pela questão da imposição dos impostos, que ele não concordava com o tipo de impostos que havia, ele simplesmente arrumava a sua malinha, não pagava as suas taxas, ele arrumava a sua malinha e ficava parado na porta de casa esperando que viessem, né, as pessoas levá-lo para a prisão. Ele resistia, mas resistia de uma maneira, né, é um autor do transcendentalismo americano, resistia de uma maneira pacífica. Gandhi fazia a mesma coisa. Agora, eu vou resistir ao Estado de Direito com granadas e fuzis? Isso é a barbárie, né? É negar toda a possibilidade que a gente tem de evoluir, né? Então, aqui no canal, eu já fiz lives com pessoas que defendem o presidente Bolsonaro, pessoas que defendem o presidente Lula, pessoas que são por uma terceira via, que não ocorreu, né? Talvez fosse a Simone Tebet uma das possibilidades, né? Ela, o Ciro Gomes, não sei. Mas eu acho que a Simone demonstrou bastante coerência, ainda que a sua pauta não seja idêntica àquela que eu desejo em totalidade, né? Mas acho que a posição dela agora tem sido muito interessante e importante, para que a gente saiba que a gente está votando na democracia, né? Não estou votando em personagens. Dessa vez, eu sei que eu sempre fui defensora de personagens, mas dessa vez eu estou votando por uma ideia, por uma ideologia, né? Sei que no meu canal tem, então, essas pessoas diversificadas, né? Elas sabem que eu respeito essa diversidade, talvez por isso elas estejam inscritas no meu canal, e eu também as respeito, podem ter a posição que tenham. A única coisa que a gente sempre deseja é que essas ideias sejam defendidas com diálogo, né? Defendidas com posturas que estejam correlatas à sociedade
democrática, ao Estado de Direito e ao respeito ao ser humano, né? Toda vez que a gente reage de maneira violenta, a gente acaba que desencadeia um ambiente de uma energia muito negativa. Eu sou espiritualista, eu tenho clareza, né? Para mim, cada um pense como achar melhor. E eu acho que o clima está muito ruim, mas a gente tem que defender, né? Eu já falei isso aqui no canal uma vez e falo novamente, que num dos textos do Allan Kardec ele coloca, né, que os maus são ousados e os bons são tímidos. E é isso, né? No nosso caso aqui, no meu caso, no caso de quem pensa como eu, não é questão de timidez, é questão de respeito. É porque a gente respeita, a gente acaba parecendo tímida. E quem não respeita, que é violento, chama mais atenção, né? Eu espero que cada um siga com a sua consciência, que todos nós possamos agir de maneira adequada. Eu lembro daquela passagem do Evangelho que Pedro vai defender Jesus no Monte das Oliveiras, pega a espada para defendê-lo e Jesus pede a Pedro que não faça isso, né? Guarde a sua espada. E ele segue a lei, ele vai, ainda que fosse uma coisa injusta, ele vai, por força dos conchavos políticos, vai preso, né? Eu lembro que o candidato oponente, né, o Lula, o candidato oponente ao Bolsonaro, também, quando foi à prisão, sendo uma questão de justiça ou não, justa ou não, isso é uma questão de análise, né, para cada um, também ficou ali. A resistência foi mais de manifestação pública, mas aceitou as determinações da justiça brasileira e foi à prisão. E não é o que nós estamos vendo agora, e eu não sei o que vai acontecer depois de domingo, dependendo do resultado. E eu espero que nós tenhamos posições bem claras de respeito, né? Independente de se eu ficar contente com o resultado ou quem defende a atual situação, né? É isso, eu tinha que fazer esse desabafo porque eu estava me sentindo mal de não estar me comunicando com as pessoas do canal em virtude do momento tão premente, né? Eu penso que é um momento histórico muito sério, eu não imaginava jamais que chegaríamos a esse ponto e acho isso muito triste para o processo civilizatório brasileiro. Não é só no Brasil, aqui na Itália também, nós tivemos uma eleição agora e a extrema-direita está no poder, ainda que aqui haja uma discussão se a eleita, né, a senhora Meloni, se ela é de extrema direita ou direita, só eu acho que pela composição da presidência do Senado e da Câmara dos Deputados aqui, evidentemente é a extrema direita, né? É alguma coisa preocupante. A história já nos mostrou que aceitar esses desrespeitos ao Estado de Direito são perigosos, né? Aqui no caso da Itália, eu acredito que não vai chegar ao ponto brasileiro. Aqui existe fortemente a democracia e eu achei que no Brasil também estava muito forte e fico preocupada que grande parte da população, né, mais de 40% da população, esteja apoiando atitudes desse tipo, né? Tá aí uma tarefa para a educação, para nós que refletimos, né, de tentarmos pensar novamente em uma educação fortemente ligada à formação para a cidadania e para a convivência democrática. Eu acho que essa é uma tarefa, né? Olha, eu desejo para todos aí uma ótima semana e uma boa votação, que todos estejamos imbuídos dos nossos ideais, que nós não sejamos levados porque o padre, o pastor, o pai, o marido, o filho nos digam em quem votar, né? Usemos a nossa consciência e que ela seja clara de que mundo a gente quer para nós, né? Para os filhos, para os netos, para os bisnetos, para a população em geral, para toda a humanidade, né? Que votemos com consciência, tá bom? Um beijo em todos e aguardem que eu estou pensando em breve de retomar as lives. Um beijo no coração.